Olá pessoal, tudo bem? Eu perguntei aqui para o ChatGPT o que são matrizes simétricas, né? Matrizes simétricas têm uma grande importância dentro da álgebra linear, primeiramente porque elas formam um subespaço vetorial dentro do espaço das matrizes quadradas de ordem n. E tem uma propriedade muito interessante das matrizes simétricas, que é a própria natureza da matriz, né? Ela tem uma simetria em relação à diagonal principal. Vamos ver se ele destacou isso daqui. Ele coloca a definição, uma matriz simétrica, uma matriz quadrada, tá certo? Tipo 2 por 2, 3 por 3, na qual os elementos são simétricos em relação à diagonal principal, exatamente. Em outras palavras, uma matriz A é considerada simétrica se a transposta da matriz for igual à própria matriz original, ou seja, você pega a operação de transposição matricial, em que trocamos linha por colunas, e essa operação é invariante, significa que quando você transpõe o resultado, ela é a própria matriz, tá? E algumas propriedades interessantes aqui que ele elencou. Elementos iguais. Os elementos da matriz são tais que a IJ é igual a AJI, exatamente. Onde a IJ é o elemento na linha I e coluna J. E a IJ é o elemento da linha I e coluna, da linha J e coluna I, como usualmente a gente encontra nos livros textos, né? Então está correto, ou seja, elemento a elemento, esses elementos são iguais, por isso que existe a simetria em relação à diagonal principal, tá? A diagonal principal, nesse caso aí é invariante, né? Pode ser qualquer número, mas os blocos triangulares são iguais, né? Os blocos triangulares se repetem, por isso a simetria dentro da definição. Aí que ele coloca a definição da diagonal principal, os elementos da diagonal principal são simétricos consigo mesmo, né? E os elementos acima e abaixo da diagonal principal são simétricos. Essa simetria, na verdade, ela é uma simetria de posição, né? Por exemplo, o elemento do tipo A23, ele é o mesmo elemento que está na posição A32, tá? E assim por diante. E aqui ele coloca um breve texto das aplicações, né, em diversas áreas. As matrizes simétricas são importantes em diversas áreas, como álgebra linear, estatística, física, etc, etc. Agora eu vou perguntar para ele o seguinte, vamos lá, meu computador aqui está com certo delay, mas vamos lá. O conjunto das matrizes simétricas forma um subespaço vetorial? Diz aí para mim nos comentários, né? Forma um subespaço vetorial? Ou seja, dado que estamos trabalhando com matrizes de ordem n, nós temos um subconjunto do espaço das matrizes de ordem n por n, né, com n mínimos e n colunas. Tá? Então, nós temos um subconjunto. Agora, resta saber se esse subconjunto forma um subespaço vetorial. A gente já sabe que sim, né? Mas vamos ver o que é que ele responde para a gente. Vejamos um pouquinho de paciência. Geralmente tem uso aí muito continuado. Sim, o conjunto das matrizes simétricas forma um subespaço vetorial. Aí ele define para que um conjunto seja um subespaço vetorial, ele deve satisfazer três condições. Ele tem que conter o vetor nulo, ele é fechado sobre a adição e fechado sobre a multiplicação por escalar. Então a gente tem as definições, você pode entender como uma definição no contexto geral do subespaço, mas ao mesmo tempo que ele põe as condições, ele dá a explicação para que a matriz simétrica faça parte de um espaço vetorial, que é o espaço vetorial das matrizes simétricas, né? A matriz nula, então vamos lá, neste caso a matriz nula com todos os elementos iguais a zero é simétrica, então o conjunto das matrizes simétricas contém a matriz nula, tá? Isso é muito importante, ou seja, toda vez que você tiver um subconjunto dentro de um conjunto maior, em que esse conjunto maior você já caracterizou ele como espaço vetorial, para que esse conjunto menor seja efetivamente um subespaço vetorial ou também um espaço vetorial, ele tem que conter o vetor nulo por várias razões, né? Ele é fechado sobre adição, ou seja, se você pegar duas matrizes genéricas que sejam simétricas, a soma também é simétrica. Por que isso ocorre? Porque tem uma operação no conjunto das matrizes que é a transposição da soma, né? A soma da transposta de duas matrizes é igual à transposta da soma, né?
Ou seja, se a gente tem A mais B, a gente transpor, isso é A transposto, B transposto. Só que sendo IA matrizes simétricas, a transposta de A igual a ela própria, a transposta de B também ela própria. Então, a conclusão é de que A mais B transposto é igual a A mais B. Vá fazendo as suas anotações aí. Sobre a mesma ótica também, ela é fechada sobre a multiplicação por escalar, né? Portanto, as matrizes simétricas satisfazem essas três condições, elas formam um subespaço vetorial. Vou pedir para ele exemplos, né? Forneça, forneça exemplos. Está um pouquinho lento aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Forneça exemplos. Vamos colocar simplesmente assim, né? Para tentar ser mais ágil. Claro, vou fornecer exemplos de matrizes simétricas, né? E ele vai estar lento aqui um pouquinho, mas ele vai estar dizendo que vai demonstrar, né? Olha só, a matriz de ordem 2 por 2, 1, 2 na linha e 2, 3 na outra linha. Então a simetria está bem aqui, olha, onde você está vendo o cursor aqui do mouse, tá? Ou seja, aqui eu tenho um bloco triangular superior e um bloco triangular inferior, que é composto de somente um elemento, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Então ela é simétrica, a transposta dela é igual a ela mesma. Então ele dá a matriz e a transposta dela, né? Outra matriz simétrica, agora de ordem 3, né? 4, 6, 8 é uma linha aqui, aí observa que a coluna é a mesma, 4, 6, 8. 6, 5, 7 é outra linha aqui, 6, 5, 7 aqui é uma coluna. E a outra linha é 8, 7, 9, e 8, 7, 9 aqui também é a coluna. Então, nota que tem uma simetria em relação à diagonal. A diagonal é 4, 5, 9, e os blocos triangulares são 6, 8, 7 e 6, 8, 7 que se repete aqui, tá? Então, a simetria, pessoal, presta bem atenção, a simetria está na posição do elemento, tá? Mas o número que ocupa a posição, eles são iguais nos dois blocos triangulares, tá? Aqui ele dá o exemplo da matriz nula. Ele dá aqui duas matrizes que são simétricas, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 5, ele soma. A soma das duas é 5, 8 e 8, 8, né? 5, 8 na primeira linha, 8, 8 na segunda linha, que também é uma matriz simétrica, tá? Ele é fechado sobre a multiplicação escalar, significa que se você pegar uma matriz simétrica e multiplicar por um escalar, evidentemente também o resultado é outra matriz simétrica. E aqui está a conclusão, através desses exemplos, tá? Que as matrizes simétricas atende às propriedades de um subespaço vetorial. E você pode generalizar isso considerando uma matriz genérica, né? Uma matriz A com elementos A e J, né? Basta você pegar essa definição bem aqui, tá? A e J é igual a JI e estar atento à propriedade de transposição de matrizes, tá? Agora, uma pergunta pertinente é o seguinte: se o conjunto das matrizes simétricas forma um subespaço vetorial, e todo espaço vetorial tem uma base, consequentemente, todo subespaço vetorial também tem, qual é a dimensão para as matrizes simétricas de ordem N, tá? Então eu vou perguntar aqui para ele, qual a dimensão do espaço, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, do espaço das matrizes simétricas. Você sabe? Deixa aí nos comentários que a gente segue discutindo aqui, tá? É uma propriedade muito interessante a dimensão do subespaço das matrizes simétricas, tá? A gente já vai discutir corretamente. Qual a dimensão do espaço das matrizes simétricas? Vamos ver se ele responde de forma geral ou se ele particulariza, né? Considerando matrizes de ordem 2, de ordem 3, né? E assim por diante. Está demorando aqui um pouquinho, mais do que o usual, mas já está aqui. A dimensão, onde é que estamos? Estamos aqui. Olha só. A dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores independentes que geram esse espaço. Já falamos sobre isso, inclusive aqui no chat GPT em vídeos anteriores, tá? No caso de matrizes simétricas, a dimensão do espaço das matrizes simétricas de ordem n é n que multiplica n mais 1 sobre 2.
essa expressão aqui, essa fórmula, por assim dizer, caso você entenda assim também, ela está correta. Agora veja que ela é bastante peculiar, né? Ela é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Você sabe que fórmula é essa? Além dela representar a dimensão do espaço das matrizes simétricas de ordem n, deixa aí nos comentários, mas eu já adianto para vocês. Isso daqui é a soma dos n primeiros números naturais, né? É n mais 1 dividido por 2. Agora, por que a dimensão do espaço das matrizes simétricas ela é assim, tá? Ó, para entender isso, considere uma matriz simétrica n por n. Ela tem elementos independentes acima da diagonal principal, pois abaixo da diagonal principal são simétricos. O número de elementos independentes acima da diagonal principal é a soma dos n primeiros inteiros, que é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Veja a afirmação que ele faz, olha. O número de elementos independentes acima da diagonal principal é a soma dos n primeiros inteiros, tá? Eu vou explicar isso corretamente. Apesar de que aqui está correto, tá? Mas eu vou tentar elucidar isso melhor para vocês. Vamos considerar aqui um caso de ordem 3. Olha, essa matriz é simétrica. Olha, ABC aqui nesta linha, ou na primeira linha, ABC aqui na primeira coluna. BDE na segunda linha, BDE na segunda coluna. CEF nessa linha aqui e CF nessa coluna. Por que ele faz essa afirmação aqui? Olha? Porque nós temos blocos triangulares que são simétricos, mas que em termos de elemento, a natureza do elemento é o mesmo nas posições, ou seja, o elemento que está na posição A e J é o mesmo elemento que está na posição AJI, portanto eu conto ele duas vezes. Então, na prática, para eu determinar o tamanho dessa matriz simétrica, basta eu olhar para um bloco triangular, seja ele inferior ou superior, mas considerando os elementos da diagonal principal. Ou seja, na primeira linha eu tenho n elementos, vamos supor que eu tenho uma matriz de ordem n. Na primeira linha eu tenho n elementos, na segunda linha eu tenho n menos 1, porque eu já não conto os elementos do bloco triangular inferior, entenderam? Na terceira linha eu vou ter, na anterior eu tinha n menos 1, na terceira eu tenho n menos 2, então eu vou descendo com isso até chegar em 1. Por exemplo, aqui, olha, essa matriz é de ordem 3. Eu tenho 3 elementos aqui na primeira linha, só que na segunda linha eu só vou contar 2. E na última linha eu só vou contar o F aqui, ó. Por quê? Porque o BCE está repetido aqui, ó. Então eu tenho 3 mais 2 mais 1, que é a soma de 1 até 3, que dá 6. Entenderam? Então, na prática é isso que você faz. Repetindo mais uma vez. A gente tem uma matriz que é simétrica de ordem n. Isso significa que ela é simétrica em relação à diagonal principal. Mais do que isso, os elementos que estão em posições opostas, tipo A e J igual a J, em posições simétricas, perdão, eles são os mesmos elementos estão ali. Então eu conto ele duas vezes. Daí a divisão por 2, mas que no final das contas, quando você analisa sobre essa ótica, escrevendo a fórmula corretamente, você tem a soma dos n primeiros inteiros, que é dado por n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tá? Então tá aí. Essa é a fórmula para a dimensão do espaço das matrizes simétricas de ordem n. Se ficou alguma dúvida no que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida com relação ao que o ChatGPT respondeu, apesar de que eu julgo que está tudo correto, né? Uma abordagem muito interessante dentro de trazer as matrizes simétricas para o contexto da álgebra linear. Se você tiver alguma dúvida nesse contexto, eu peço a gentileza de que você deixe aí nos comentários, eu farei questão de responder a todos eles. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!